Olá a todos, eu me chamo Paulo, sou muito fã aqui do canal Relatos do Frank e gostaria que você pudesse narrar o meu caso. Aconteceu em Santa Inês, no Maranhão, no ano de 2004. Naquela época eu tinha meus 23 anos de idade e eu morava junto com os meus pais em uma área de zona rural, já quase nos limites da cidade, perto da BR-222. Eu naquela época trabalhava como ajudante de gesseiro. E com isso eu ajudava nas despesas da casa, uma vez que meu pai naquela época já estava aposentado. Na rua em que eu morava, mais à frente, morava a nossa comadre, a Thelma, e o filho dela, que aqui vou chamá-lo de Sebastião, foi lá em casa me convidar para tomar um chopp. Era por volta das 8 horas da noite, era uma quinta-feira. Eu aceitei e fui até a casa dele, que ficava a uns 500 metros da minha casa, ainda na mesma rua. Quando eu cheguei, lá estava um outro amigo meu, o Fernando, nome também fictício. Nós começamos a beber na frente da sua casa. Estávamos debaixo da luz, na frente da residência do Sebastião, que iluminava uma boa parte da área. Depois disso, era apenas escuridão e à nossa frente havia árvores e mata. Não iríamos beber muito. Eu me lembro que havia umas 5 ou 7 cervejas. Era mais para molhar o bico e jogar conversa fora, depois voltar para casa e dormir. A dona Thelma e sua filha já tinham ido dormir e nós estávamos ali, na frente bebendo, jogando conversa fora e escutando forró no radinho de pilha do Sebastião. De repente nós escutamos um estalar muito forte de galhos se quebrando. Nós ficamos atentos por um tempo, mas depois esquecemos aquilo. Minutos depois, o Sebastião abaixou o volume do radinho e perguntou: "Vocês estão escutando isso?" Eu prestei atenção e, de fato, eu escutei algo se movimentando na mata. Foi quando o que quer que fosse aquilo começou a trotar bem ao longe, vindo na nossa direção, parecia um cavalo. O cachorro vira-lata que estava lá junto com a gente ficou com os pelos eriçados e olhava para dentro da mata e rosnava também. Aqueles passos vinham se aproximando. Foi quando Sebastião falou para a gente correr e entrar dentro da casa. Nós pensávamos que poderia ser algum boi ou vaca brava que se soltou de algum sítio vizinho. Nós entramos e fechamos a porta e ficamos olhando da janela. Foi quando o cachorro que estava com a gente começou a latir furiosamente. Aqueles passos se aproximaram até que chegaram bem em frente à nossa janela. O que vimos foi algo que tira o meu sono às vezes até o dia de hoje. Nós vimos um cão enorme, de olhos vermelhos, pernas traseiras que pareciam quebradas. Suas orelhas eram grandes e quando ele se movia faziam um som parecido com palmas. No susto, fechamos a porta e ficamos vendo aquele bicho pela fresta da janela. Aquela coisa se pôs de pé em 2 patas e começou a brigar com o cachorro do Sebastião. Aquela criatura de pé deveria ter uns 2 metros ou até mais. Dava grunhidos que parecia um porco ou algo assim. O cachorro do Sebastião investia contra aquela coisa. Foi quando o pior aconteceu. Aquele bicho enorme pegou o pobre cão pelas patas traseiras e o rasgou ao meio. Foi uma cena triste e chocante. A mãe e a irmã do Sebastião estavam desesperadas. Todos nós estávamos com medo ali dentro da casa. Nós nos armamos com o que podíamos, com facas e pedaços de pau, esperando que aquele bicho tentasse arrombar a porta para nos pegar. Aquele ser ficou dando voltas ao redor da casa, mas não tentou arrombá-la. Depois de um certo tempo, ele entrou no matagal e se escondeu na escuridão, porém pelas frestas da janela, nós víamos os seus olhos vermelhos brilhantes. Ele estava escondido de tocaia, esperando algum de nós sair para nos atacar. Aquela coisa parecia racional. Não era um animal comum. Era algo de outro mundo. Um demônio. Ficamos todos ali na sala, até o amanhecer. Só quando o dia estava claro foi que eu voltei para casa.
Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou que gritaria e barulhos estranhos foram aqueles, pois na nossa casa ela escutou tudo. Antes que eu dissesse a ela, meu pai disse que aquilo com certeza foi um lobisomem. Ele conhecia bem aqueles sons horríveis. Eu disse tudo o que tinha acontecido. Depois desse episódio, quando anoitecia, ninguém mais saía de casa. Nunca antes houve um caso de avistamento dessa criatura na região. Depois disso também não vimos mais aquela coisa. Foi uma experiência traumatizante para todos nós naquela noite. E até hoje eu me pergunto de onde saiu aquela besta. Eu não quero revelar o meu nome e nem o lugar em que tudo aconteceu. Foi no ano de 2009, no interior do Paraná. Eu naquela época trabalhava como estagiário em um estúdio jurídico. Uma das coisas que eu mais amava fazer, e ainda gosto muito, era passar o tempo no sítio dos meus avós. Eu adorava estar com os animais, pescar e também caçar. Eu me lembro que era época de quaresma. Eu estava passando um fim de semana lá no sítio. Lá os meus avós criavam cavalos, alguns coelhos, cabras e galinhas. Um dos meus primos me convidou uma certa vez para caçarmos porcos selvagens que estavam destruindo as plantações de milho lá no sítio. Me lembro que era uma sexta-feira e planejamos fazer na noite de sábado para domingo. Eu acertei e marcamos para as 10 horas da noite, hora em que esses benditos porcos apareciam por lá. Eu me lembro que minha avó disse que não era bom caçar por ali, pois era época de quaresma. Mas eu não dei ouvidos e disse a ela que se não dessemos um fim nesses animais, eles iriam destruir toda a plantação do sítio. E até ela me deu razão nesse sentido, mas ela não se sentia confortável assim mesmo com a situação. Quando chegou o sábado, eu desfrutei o dia na varanda, deitado na rede e ajudando a cuidar das criações dos meus avós. À noite, como combinado, eu pus a sela em um dos cavalos do meu avô. Meu primo preparou-se em outro cavalo para a caçada. Eu carregava uma espingarda e me certifiquei de ter número considerável de munição para a nossa caçada. Entramos na plantação de milho, quando estava tudo escuro. Em um certo momento, a plantação começou a se mexer como se algum animal estivesse andando por ali. Eram aqueles porcos, e começamos a nossa caçada. Um por um, fomos abatendo os animais. Alguns assustados fugiram, mas ao menos garantimos naquela noite que não iriam destruir nossa plantação de milho. Porém, algo inesperado que mudaria minha vida para sempre naquela noite estava prestes a acontecer. Teve um momento que eu e o meu primo entramos em um bosque para ver se achávamos mais porcos. Foi quando eu escutei um tiro bem perto de mim. A arma que eu carregava disparou acidentalmente. Nisso o meu cavalo se assustou e começou a correr em disparada. Ele corria tanto que não deu tempo de eu conseguir controlá-lo. Foi tudo muito rápido. E até onde eu consigo me lembrar, meu cavalo estava correndo a toda velocidade em direção a uma árvore. Eu me lembro apenas de bater a cabeça em algum galho. Depois daí eu não consigo me lembrar de nada. O que eu me lembro é que eu abri os meus olhos, sentindo uma forte dor de cabeça, e eu estava sendo arrastado em um matagal. Algo me segurava pelo meu pé e me arrastava. Eu até cheguei a pensar que era meu primo ou o meu pé que ficou preso na sela do cavalo. Porém, tudo estava escuro. Eu não conseguia ver muito bem o que era. Foi então que, quando eu recobrei a consciência, eu vi a coisa mais assustadora da minha vida. Havia uma criatura que parecia um urso, peluda e corria em duas patas, que eram tortas e grandes, e me arrastava ao mesmo tempo. A força daquele animal era tanta que suas garras estavam prestes a quebrar meu tornozelo. Foi então que eu comecei a gritar de desespero.
Aquele bicho parou de correr, se virou para mim e eu vi a sua cara horrível. Meio cachorro com um focinho de porco e olhos brilhantes. Eu não sei como eu não morri do coração naquele momento. O bicho viu que, quando eu estava consciente, deu um grito de ódio. Porém, nesse instante, eu escutei tiros, bastante tiros. Aquele animal se pôs em 4 patas e saiu correndo, e me deixou para trás. Eu escutei alguém gritando meu nome. Escutei também aquele monstro uivando ao longe e mais tiros. Eu gritei pedindo por ajuda. Foi então que eu vi várias luzes de lanternas, passos em minha direção, vozes, e nesse meio eu reconheci a voz do meu avô e o meu primo. Ele estava acompanhado de umas 10 pessoas. Eles me levantaram e me colocaram em uma caminhonete. Eu perguntei o que tinha acontecido. Foi então que o meu primo explicou que a minha arma disparou acidentalmente, e o meu cavalo saiu correndo muito rápido, e meu primo e seu cavalo não tiveram tempo de me alcançar. Ele disse que eu entrei mata adentro, e como estava escuro, ele não conseguiu mais me encontrar. Ele, desesperado, foi até o sítio buscar ajuda para me encontrar. Quando ele chegou lá, meu avô reuniu uns 10 homens que estavam lá no sítio jogando baralho e foram me procurar. Com a ajuda de um cão farejador, eles conseguiram me localizar, mas antes que eles chegassem, eles viram ao longe uma besta. Essa besta corria pelo mato, arrastando uma pessoa, e logo me reconheceram. Aquela criatura tentou fugir, me levando para dentro do mato, mas eles conseguiram chegar a tempo e meteram bala. Meu avô disse que aquilo era um lobisomem. Aquela besta iria me levar para algum lugar para fazer sabe-se lá o que comigo. Eu tive que ir para o hospital. Eu estava com um corte grande na cabeça e levei 6 pontos. Eu não conseguia acreditar que eu passei por aquela situação tão esquisita. Logo o meu caso se espalhou pela região, e todos ficaram com medo de que aquele lobisomem rondava por ali. Até hoje eu passo por acompanhamento psicológico para superar o trauma daquela noite. Me despeço de todos. Adeus. Boa noite a todos. Eu sou o Luiz aqui do Paraná. Já enviei vários relatos aqui para o canal e hoje eu estou enviando mais um relato assustador e muito triste por sinal, e foi uma amiga da minha sogra que contou, a Dona Teresa, e aconteceu lá em Minas Gerais há muitos e muitos anos atrás. Só não tenho o ano e a data em que ocorreu porque ela não me informou, mas vou contar assim como Dona Teresa me contou. Foi assim: um casal tinha um filho recém-nascido e juntos moravam em um sítio. Havia uma fazenda vizinha e o povo da colônia sempre fazia bailes nas sextas-feiras. Mas como todos sabem, no período de Quaresma, ninguém fazia bailes. Antigamente o povo respeitava muito essa tradição. Só depois da Sexta-feira Santa que o povo se reunia para se divertir, e todos que desrespeitassem essa tradição pagavam um preço muito caro. E isso foi o que aconteceu com o filho desse casal, que era exatamente o seu primeiro filho. Era por volta das 7 horas da noite. Depois do seu filho mamar e adormecer, Antônio e Carolina colocaram seu filho no berço e o enrolaram em uma manta vermelha. A fazenda era bem pertinho do sítio. De vez em quando, Carolina ia ver o bebê e assim foi até a hora do ocorrido. Eles foram para um tipo de festa. Já era por volta da meia-noite. Os dois estavam cansados de dançar. O casal resolveu ir para casa, mas quando eles chegaram, a porta da cozinha estava escancarada, e de dentro da casa vinha uma caatinga insuportável.
Eles ouviram um barulho horrível no quarto do bebê. Algo estava se alimentando. Antônio, mais que depressa, pegou a sua carabina, já prevendo o pior, e foi caminhando devagar até o quarto. Quando ele ia entrando no quarto, os dois se depararam com uma criatura horrível. Era uma mistura de porco com cachorro. Aquilo tinha joelhos invertidos, orelhas grandes e pontudas, pelo bem escuro e os dentes saíam da boca de tão grandes que eram. O animal era bem grande e sua boca estava cheia de sangue e com um pedaço da manta vermelha para fora. O Antônio descarregou a carabina no bicho, sem dar nenhuma chance para ele atacar. Foi um tiro no peito e o resto na cabeça. Aquela aberração findou ali mesmo no chão do quarto. Antônio, mesmo arrasado com a perda do seu filho, arrastou aquilo e, para garantir que estava morto de verdade, amarrou o bicho em uma árvore com correntes grossas. Carregou novamente a carabina e acendeu uma fogueira, e ficou esperando até o amanhecer para ver aquilo voltar à sua forma real. Assim que fez, com os primeiros raios do sol, o animal foi tomando forma de gente. E, para a surpresa de Antônio, era um idoso que trabalhava com ele no sítio. O rapaz desamarrou o homem e juntou bastante lenha, jogou querosene e tacou fogo. Deixou queimar até restar somente as cinzas. Depois, Antônio enterrou o resto em um lugar bem longe de sua casa. Só que a vida do casal já não foi mais a mesma. Carolina ficou louca e desapareceu no meio da mata. Antônio abandonou o sítio e ninguém mais soube do seu paradeiro. A casa ficou abandonada porque ninguém conseguiu morar lá, pois coisas estranhas aconteciam naquela casa. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino para receber sempre notificações de novos vídeos aqui no Relatos do Frank. E se você tem alguma experiência ou conhece alguém que passou por alguma experiência sobrenatural, envie o seu relato para o endereço de e-mail aqui do canal que está aparecendo na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Forte abraço.